Lucro presumido ou lucro real? Qual o melhor regime tributário para o meu negócio? Essa pergunta que a gente vai desvendar hoje no nosso podcast. O Alessio vai trazer, que é o nosso convidado, todas as informações de qual é o melhor para a sua empresa ou qual é o momento certo para você trocar um pelo outro. Desde já eu te convido a você se inscrever no nosso canal, deixar seu like e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. Então, seja muito bem-vindo, Alessio, a mais um episódio do nosso podcast, que a gente vai esclarecer um pouquinho sobre tributos, né? Muito bom, bom dia. Esse assunto aí atormenta muitas pessoas, né? Te vê aí muitos empresários angustiados aí, né? E buscando economia. E a gente, né, daí do Grupo Gestor está à disposição para desvendar isso aí, conversar, aprender e ajustar, melhorar a vida dos empresários. Bacana, Alessio. Agora sim, bora lá, sem enrolação. Alessio, qual é melhor, lucro real ou lucro presumido? Bom, nós sabemos, né, primeiramente, que o Brasil é um país, né, o país aí no mundo que tem um regime tributário um dos mais complexos, né, do mundo, né? Estamos aí vivendo essa transição, né, da reforma tributária que, de fato, vai dar uma simplificada. A notícia boa é que vai simplificar um pouco, né? A notícia ruim é que vai aumentar. Ontem mesmo eu estava conversando com um cliente sobre isso. Agora, com relação à sua pergunta, como o regime é muito complexo, os regimes são complexos, você tem que analisar o negócio. Porque nós, como especialistas, nós temos que analisar um todo, Bolívia. Então, hoje, na matéria tributária, você tem que conhecer a norma e tem que entender o negócio. Então, o melhor regime tributário, Bolívia, ele vai variar de acordo com o negócio e de acordo com o que se pode montar na estrutura. Então, olha só, não existe mais nada pronto, entende? Então, por exemplo, se o regulamento diz que um celular do lado do copo, ele tem uma carga tributária, e se você colocar a caneca na frente do celular, o regime tributário muda, o que a gente faz hoje? Dentro da lei, dentro da legalidade, né? Que não pode ser nada ilegal. Você mexe na operação. Então, hoje a questão tributária está muito voltada para isso. Então, o lucro real ou lucro presumido vai variar de acordo com algumas nuances do negócio. Ok? Então, por exemplo, se o não presumido vem de presunção. Então, para venda, presume-se 8% de lucro. E para ISS, presume-se 32% de lucro. O que o governo está dizendo? Se você fatura 100 mil, presume-se que 32 mil é o seu lucro no serviço. Se você vende, uma loja de venda, um comércio, vende 100 mil, presume-se que seu lucro é 8. Perfeito? E daí o resto, a alíquota vai igual, que é 15% de imposto de renda. O lucro seria, no caso, 32, né? É porque assim, para o serviço, 32 mil. Se for serviço. Ah, tá. Foi isso que eu falei, não? Acho que você falou sobre o lucro era 8%. Não, 8% para venda. Aham, então, o lucro presumido para venda é diferente do serviço. Entendi. Entendeu? Então, vamos lá. Você prestou serviço de marketing, consultoria de marketing. Você faturou 100 mil. Qual é a presunção do lucro? 32%. Então, sua base tributável é 32 mil. Eu vendi copo, vendi produto, vendi mercadoria, qualquer coisa que eu vendi. A presunção é 8, não é 32, entendeu? Então, a minha base tributável é 8. A sua é 32. Só que daí nós vamos igual agora, que é 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social. Então a alíquota é a mesma de imposto de renda e contribuição social, mas a presunção é diferente. Entende? Porque o governo fala assim, a venda, o lucro não é igual no serviço, entende? E é lógico que você tem mais adicional, que é 10% sobre o que supera 20 mil mensal ou 60 mil trimestral, aí é outro detalhe. Mas enfim, para eu entender e te dizer qual é o melhor regime tributário para a sua empresa, você tem que entrar e analisar esses fatores. Tá entendendo? Entendi. O fato é, empresa que fatura acima de 86 milhões, né? Se não mudou o limite, não pode ser lucro presumido, tem que ser lucro real. Empresa que são SAs, tem que ser lucro real. Seguradoras e SA, por exemplo. Então, tem casos que, pelo regime societário, empresa SA é obrigada a ser lucro real. Ok? Faturou mais de 86 milhões, é obrigado a ser lucro real. Se a sua atividade é banco, seguradora, algumas atividades, você é obrigado a ser lucro real. Então, a empresa, de fato,
as empresas mais estruturadas, elas são lucro real. Só que aí você consegue ir simplificando e optando. Pois bem, para você escolher esse melhor regime, você tem que passar a entender as operações. Por isso que aí a gente tem que fazer o quê? Um trabalho para entrar, entender o que é a empresa... Um exemplo, se você compra muita mercadoria, tem um gasto muito alto de compra, e a sua margem é pequena, o lucro real é melhor. Entendi. Agora, por exemplo, se eu tivesse fornecendo um serviço de marketing, vamos supor, que a minha margem é 80%. Aí o lucro presumido é melhor. É muito melhor. É outra coisa que é importante você saber, ó. Veja bem, primeira coisa que o empresário tem que saber. O ICMS, que é o imposto estadual ou municipal, que é o ISS, ele não se mistura com o regime, tá? Ok? Então deixa o ISS e o ICMS de lado. Quando eu falo lucro real, tu tem que pensar em 4 tributos. O imposto de renda, a contribuição que é por base do lucro real e o PIS e o COFINS. A questão é que quando você é lucro real, você sobe a alíquota sua de PIS e COFINS para 9,25%, mas você tem direito a crédito. Pô, Alessio, eu saio de 3,65 no lucro presumido, o PIS e COFINS é 3,65. No lucro real, o PIS e COFINS é 7,25, mas você toma crédito. Então, por exemplo, Bolívia, qual que é melhor? É 3,65 direto de PIS e COFINS ou 9,25 sobre a venda, mas tomando crédito da compra? A resposta é, depende da margem. Você tem crédito quando você presta serviço de marketing? Não. Então, 3,65 é melhor do que 9,25. Concorda comigo? Isso aí qualquer leigo faz. Então, se você tem uma empresa que fatura 100 mil no marketing, o lucro presumido é melhor. Não é? Então tá bom, porque o PIS e COFINS é 3,65. Tô falando do lucro presumido. Perdão, tô falando do PIS e COFINS. Mas se eu vendo 100 mil e compro 80 mil de mercadoria ou 70 mil de mercadoria, se eu compro 70 e vendo 100, quanto é que é a minha margem? 20. 30. 70 para 100, 30. Então, 9,25 de 30 é menor do que 3,65 de 100. Entendi. Captou agora? Por isso que tudo... As pessoas pensam... É engraçado, Bolívia, porque você vê as faculdades, com todo respeito, eu também sou professor de faculdade, planejamento tributário, faça pós-graduação em planejamento tributário, eles romantizam, criam aquele monstro, aquela coisa até bonita. Só que planejamento tributário nada mais é do que colocar a operação do seu cliente em cima de uma mesa, numa planilha, e olhar o cálculo. Então, vamos lá. Uma empresa que fatura 100. No lucro presumido, ela paga 3,65 de PIS e COFINS. Perfeito. Se ela é serviço, para ela, o lucro presumido é melhor. Só que você viu que já sobe para 32 a margem. Então, tá vendo como tudo varia? Estou falando agora do imposto de renda e contribuição social. Se você fizer a conta direto, por que a gente fala que o imposto de renda é 1,2, é 4,8, Bolívia? Porque 100 vezes 32 vezes 15 dá 4,8. Então veja comigo, ó. E a contribuição 100 vezes 32 vezes 9 dá 1,08. Então, de forma prática, no lucro presumido, o marketing é 3,65 de PIS e COFINS, mais 4,8 e mais 1,08, que vai dar, olha aqui, vamos fazer uma continha rápida, 3,65 mais 1,08 mais 4,8. Então você hoje estaria sendo tributado em 9,53 no lucro presumido como serviço. Como serviço. Perfeito? Se você for para o lucro real e tem uma margem de 70%, você não tem crédito. Então vamos lá. Se você... A que se refere com crédito? É porque assim, ó, quando você vai para o lucro real, o seu PIS e COFINS sai do regime cumulativo para não cumulativo. Aí é outra coisa que o brasileiro também não entende. O que é o regime não cumulativo? Eu não acumulo a alíquota. No lucro presumido, o seu PIS e COFINS é cumulativo. Você paga 3,5% independente do que você comprou. Entendi. No lucro real, o seu PIS e COFINS sobe para 9,25%, mas o regime é não cumulativo. Ou seja, você vendeu 100, mas você comprou 70, você tem direito a crédito de 9,25 sobre os 70. Para facilitar essa conta, o que eu te digo? Se você comprou por 70 e vendeu por 100, então você vai tributar 9,25 sobre 30. Não é a mesma coisa? Tributar sobre 100 e tomar crédito de 70 não é a mesma coisa que tributar sobre 30?
Então, por isso que eu facilito o entendimento. Entendi. Então, 9,25, ó, 30 vezes 9,925 dá 2,77. 2,77 é menos do que 3,65, tá vendo? Então, tributar sobre uma margem de 30, lucro presumido, lucro real no regime não cumulativo é menor do que 3,65, que é o sem direto, sem crédito. Ficou claro? Entendi. Mas a questão é, e o imposto de renda? Se você tem uma margem, igual por exemplo aí, se você tem uma margem de 70% no lucro real para marketing, você não tem crédito. Não vale a pena. Aí não vale a pena, porque você vai pagar 9,25 sobre 100 e ainda vai pagar porque... por isso que o prestador, esses autônomos, essas pessoas que têm PJ, para PJ lucro real é morte, né? Para os PJs. Por que é morte? Porque ele não tem crédito. Ele está lá nos 32% de lucro presumido. Ah, não, Alessio, perdão, mas ele está tendo uma margem de 32%. Só que a margem dele é maior do que 32%, concorda? Porque se você presta serviço de marketing e você mesmo faz, sua margem não é maior do que 32%. Então, se você presume 32% e sua margem é 80%, você está economizando ou tá pior para você? Está economizando. E você não tem crédito, você não tem nem a opção de ir para o lucro real, porque se você for, você arrebenta. Seria... Ficou claro agora? Então, o lucro real, ele te tributa agora. Se você pega uma indústria que compra muita matéria-prima, compra muito insumo, toma muito serviço terceirizado, e a margem das indústrias é bem apertadinha, aí de cara você já sabe qual é o melhor regime tributário? Lucro real. Só que entra num problema. Infelizmente, os nossos colegas contadores não estudaram o decreto 3.000, não estudaram a lei 6.404 e não estudam contabilidade internacional IFRS para fazer contabilidade lucro real. Porque, Bolívia, o grande X é o seguinte: quando eu vou para o lucro real, o meu lançamento contábil passa a ser o meu livro de apuração do imposto. Olha essa visão aqui, ó. Quando eu estou no Simples, você faturou 100 mil, você fala assim, contador, eu faturei 100 mil. Ele vai lá no PGDAS, no site da Receita, digita 100 mil e pega a guia do Simples e te entrega. Você vai lá e paga. É lindo, né? Quando você é lucro presumido, você fala assim, ó, contador, eu faturei 100 mil. Ele vai lá e pega logo as notas, né? Importa no sistema dele. No Brasília, o maior é o Dexo, né? E tem aí o domínio também que está muito bom no mercado. E aí você entra no sistema, importa as notas 100 mil e aplica aqueles 365 do PIS/COFINS, aplica os 4,8 se for serviço, ou 1,2 se for venda, e 1,08 ou 2,88 se for contribuição social no lucro presumido. E apura. A contabilidade... deixa de lado, depois faz. Quando você pede um balanço para o seu contador, ele cai duro do outro lado. Porque ele não faz a contabilidade todo mês. Quando você é lucro real, Bolívia, então eu falei do simples, falei do lucro presumido. Quando você é lucro real, não. Se o lucro é real, eu tenho que apurar o lucro para eu poder pagar o imposto, não tenho? E como é que eu apuro o lucro? Pela contabilidade. Então, aí, imagina aqui, ó, nós temos aqui o gasto com esse projeto nosso aqui. Aí eu te pergunto, esses gastos são dedutíveis de imposto de renda? Lógico que são. Tudo que você gasta na empresa inerente ao negócio é dedutível. Então, tudo tem que ser contabilizado na conta correta, tem que ser registrado da forma correta, com documentação correta, com nota fiscal, com recibo. Lembrando, gente, nem tudo precisa de nota. Mas tem que ter um documento hábil. Documento hábil não significa nota. Outra anomalia que o mercado não sabe. Então, quando você tem que fazer a contabilidade de lucro real, você tem que contabilizar. Você tirou uma Xerox, tem que contabilizar o recibo. Pegou um Uber, tem que contabilizar o recibo. Você fez um seguro, tem que contabilizar a apólice. Comprou a mercadoria, tem que ter a nota. Tomou um serviço lá terceirizado, o cara tem que emitir nota para você. Você não pode pagar ninguém sem nota. E aí você separa os meninos dos homens. Porque todo mundo quer abrir empresa e quer sair pagando Pix e mistura tudo. Se o cara é lucro real e ele opera coisas pessoais na conta da empresa dele, ele tá morto. Porque o fisco, a primeira coisa que ele pede lucro real para ele auditar é o extrato bancário da empresa. E aí cai no outro regime que ninguém nem fala dele, que é o regime arbitrado. O que é o regime arbitrado de tributação? É quando o fisco começa a ver que você tem um monte de coisa errada no seu falta documento, falta nota, falta papel, e tem coisas pessoais misturadas com a empresa, o fisco vê aquela zona, ele faz o quê? Ele frige os ovos ali, faz a conta dele, arbitra e fala assim, ó, o seu lucro é X e tu vai pagar tanto de imposto. Isso é lucro arbitrado. Por quê? Porque a contabilidade não está redonda. Lembrando que eu não estou aqui culpando meus contadores amigos. Parte é deles,
parte é do empresário que é desorganizado. Então, quando você fala que vai ser lucro real, você separa as crianças dos empresários. Você separa os comerciantes dos empresários e as crianças dos homens. Porque ali a empresa tem que ter organização para poder contabilizar tudo certinho. Porque no final do mês eu preciso apurar o imposto. E o imposto é apurado pela contabilidade e não mais só pegar a guia no PGDAS e não só pela nota fiscal. Ficou claro? Então, uma grande indústria, por exemplo, é claro, ela só vai chegar a esse ponto, né, de entrar no lucro real se ela for organizada, né? Mas você já deve ter visto casos de empresa que talvez entrou por esse regime, só que era uma zona, né? Porque aí tem como contestar quando tem o regime do fisco lá, que ele vai lá e revisa tudo, vê se tá tudo... Do lucro arbitrado? E dá Lógico, você consegue. O arbitrado, ele tá arbitrando, mas não quer dizer que o fato dele arbitrar é definitivo. Você tem como responder, você tem como contestar. E aí tem que fazer um trabalho e contestar. Só que se você vai contestar e não tem documentação, sua contestação vai ser mais uma protelação do que contestação de fato. Ele pegou lá você, por exemplo, sua mãe te deu lá da Bolívia, te mandou lá 30 pau. Ó, meu filho, eu te mandar aí pra te ajudar aí que você tá gastando muito. Aí ele abre lá, caiu na conta da sua empresa. Ele vai dizer que aquilo é uma receita e vai tributar. Como é que tu vai provar que não é? Ah, não, foi minha mãe que mandou pra mim. Mas por que caiu na conta da empresa? E aí você vai pra contabilidade, que a maioria não entende. O segundo princípio, Bolívia, da contabilidade, porque a contabilidade ela nasceu para cuidar do patrimônio da empresa, né? Se você acabar com a empresa, acaba com a contabilidade. Concorda comigo? Então, o objeto da contabilidade são as empresas, é o patrimônio. Então, qual é o segundo princípio da contabilidade? O princípio da entidade, que 80% dos brasileiros não seguem ele. O que é o princípio da entidade? Você não pode misturar o movimento de uma empresa com a outra. Você não pode misturar o movimento da empresa com as suas coisas pessoais. Isso é princípio da entidade. A contabilidade, quando você entra num curso de contabilidade, primeiro princípio da continuidade. Ou seja, você abre a empresa para ela continuar. É óbvio que tem aí as SPEs, né? Sociedade para fins específicos. Essa sim, vamos fazer um projeto, construir uma ponte, você constrói a ponte e encerra. Isso acontece. Mas é um fim específico. Mas fora isso, o princípio da continuidade, ele rege as demais. E o segundo princípio da entidade. Você vê que ele é um pilar. Ele não é uma parede, ele não é um teto, ele não é uma porta. Ele é um pilar. Olha o peso que tem. E o que acontece com os brasileiros que não estudam contabilidade e querem ser empresário? Eles esquece desse princípio. Aí começa a misturar o dinheiro do Bolívia com da mãe, da sogra, da empresa, e paga a conta misturado e tira picado o dinheiro. Então, com isso, você está... Essa prática, se você for para o lucro real, está morto. Porque a contabilidade é quem presume a apuração do imposto pelo lucro real. E é por isso que a maioria foge dele por desorganização. E alguns contadores também, ou a maioria dos contadores, não dominam esse regime. Porque você tem que conhecer o que é dedutivo e o que não é. Então, por exemplo, Bolívia, você compra um carro para trabalhar na empresa, para você se locomover. A depreciação desse carro é dedutível. Mas se você comprar um carro por esporte, você tem um segundo carro. O segundo já não é dedutível. Ficou claro? Ah, Alessio, mas eu posso colocar. Pode, mas se o fisco pegar, ele glosa. Aí é aquela história, você quer correr o risco, você corre. Mas não é dedutível. Então, conhecer o regulamento das dedutibilidades ou não, isso requer estudo. A contabilidade tem que ser estruturada. E hoje, com a complexidade processual, o contador sofre por quê hoje? Porque se ele não sair de trás da mesa, e aí eu te falo, meu colega contador, se você não sair de trás da mesa e for lá para frente da batalha no cliente, entender o que ele faz, entender o que ele compra, entender como ele opera, você pode estar fazendo uma contabilidade ruim. Porque no passado, Bolívia, a contabilidade era feita atrás da mesa. Não é? Os processos eram simples, os processos não eram complexos. Hoje não. Hoje você tem que ir lá para frente. Então, meu caro empresário, se o seu contador não está lá na frente com você, entendendo a sua dor, entendendo a sua complexidade
entendendo o que você faz para te orientar no melhor regime tributário, te orientar como que você tem que contabilizar a sua movimentação e te orientar como você operar, esse seu contador precisa mudar de atitude ou então você precisa trocar de contador. Infelizmente. Essa é a mensagem. Porque hoje, com a complexidade que nós temos hoje, Bolívia, você precisa ajustar esse ponto. Entendeu? Eu não faço mais contabilidade atrás da mesa. Eu faço contabilidade lá na frente. Então, eu vou lá visitar o cliente, vou entender a estrutura dele, funcionários, como que ele compra, onde é que está a distribuição, onde é que está o depósito, onde que está a operação, como que ele emite nota, quem que compra, quem que vende. Se você não entender todo esse arcabouço operacional, você não pode orientar o cara para tributar. Esperar a nota atrás da mesa, igual era no passado, antes do mundo complexo com a digital, já era. Eu trabalhei nesse ambiente. Eu era motoboy há 30 anos atrás, eu ia nos clientes, rodava 3 dias buscando documento. Chegava no escritório com um monte de papel. E a gente ia contabilizar, foi aí que eu aprendi, contabilizar com os papéis. Hoje não. Hoje você tem que orientar o cliente antes dele emitir o papel. Porque depois que ele emite a nota, Bolívia, não tem mais o que fazer. Já emitiu a nota, já botou o código, já botou a tributação. Entendeu? Então é esse ambiente que a gente vive hoje. É muita, sei lá, te escutando falar, muita irresponsabilidade. Você... sei lá, eu tenho uma coisa que pra mim é sagrada. Quando você mexe no bolso do cliente, aquele dinheiro que ele te dá... por exemplo, eu falo isso muito em tráfego pago. Que eu respeito cada real que o cliente me dá para usar com sabedoria. Agora, você dá essas mancadas que você não entender do aparato, né? Porque eu tenho certeza que quando você vai, por exemplo, numa indústria lá dentro, você entende da operação, vem muitos insights para usar estratégias tributárias para o cara pagar menos. Agora, você ficar sentado ali atrás e não olhar para o lucro do cliente, para o bolso do cliente, acho que até é falta de caráter, sei lá. Não, eu não chegaria, concordo com você, mas eu não chegaria nesse limite, porque na verdade, Bolívia, o que nós temos é o seguinte, nós temos um mercado que paga mal o contador, esse é o cenário, e o contador entrega um mau serviço. Mas vamos aprofundar um pouquinho essa nossa conversa. Por que eu vou sair do ambiente do caráter? Para mim, o maior erro do contador e do empresário que está nesse ambiente é porque ele se esquece do seguinte. Eu aprendi uma coisa que marcou minha vida no marketing, no comercial. Não venda o seu produto. Eu não estou aqui para vender o meu produto. Eu estou aqui para dizer para o empresário que eu posso ajudar ele a resolver o problema dele. Então, a primeira coisa, a maioria dos seres humanos abre uma empresa não é preocupado com o consumidor. Olha só, você vai abrir uma empresa de sorvete. Você está abrindo a empresa só para ganhar o seu dinheiro ou porque você acha que naquela região tem muita criança que precisa de sorvete? Aí muda o patamar. Ah, Alessio, isso é um romantismo. É. Mas tudo que é feito com romantismo, com essa profundidade, é melhor. Exemplo disso, você vai para a Itália, você vai para os países desenvolvidos, os caras fazem sorvete com amor. Aqui no Brasil faz com açúcar. Pô. Ninguém consegue comer no Brasil. Porque lá eles fazem sorvete com amor, aqui é com açúcar. Lá eles fazem macarrão com trigo, com a mão artesanal. Aqui faz macarrão com a máquina e com bromato e com palha de trigo misturado. Quando você vai comer o macarrão, não tem gosto, naquele macarrão duro. A massa não tem sabor. Lá você faz pizza com trigo de qualidade. Aqui faz com ketchup, com maionese, com esse... acho que foi o diabo que inventou aqui, Deus me perdoe, esse creme branco nojento chamado de catupiry. Que isso não é catupiry, isso aí é... Eu fui agora no nosso Nordeste, estava essa semana em Pernambuco, fui tomar um leite. O sangue de Jesus tem poder, chamar aquilo de leite. Ele botou água com café, com um pouquinho de pó, e botou água branca, porque aquilo é água branca. Tira a gordura, tira a nata, daqui um dia vai tirar até a cor, acho que ele bota tinta para ficar branco aquele leite. Então, a mesma coisa é a empresa, Bolívia. Se o empresário abrisse a empresa para prestar um serviço para a sociedade, é lógico que ele tem direito ao lucro dele, eu também tenho o meu direito ao meu lucro, eu cobro porque eu faço. Só que primeiro eu estou preocupado com o meu cliente.
Então, essa essência falta do lado do empresário, por isso que é muito mais profundo que só achar que o contador não tem caráter. Então, se o empresário vai para o mercado dizendo, ali tem um colégio, tem 5.000 crianças e não tem uma sorveteria. Eu vou abrir uma sorveteria que eu quero oferecer o sorvete de qualidade para aquelas crianças. Ele vai ganhar o dinheiro dele. Mas ele tem um compromisso com a entrega e não só com o dinheiro. Do outro lado, o contador fala assim, eu estudei, eu sou contador, eu quero ajudar o meu amigo empresário que tem aquela sorveteria que ele precisa de mim. Agora, como é que ele vai ajudar o empresário se ele não estudou, ele pegou um diploma, ele não sabe o que é tributação? Pergunta para eles, a maioria, 80% dos contadores, Bolívia, nem a lei do Simples, que é a lei 123, eles leram. Faz uma enquete para tu ver. Eles aprendem lá, é aqui, só vai lá no PGDAS, pega a guia e põe lá e não sabe nada. Não o sistema que calculou. Ele fala desse jeito, a resposta dos contadores que não estudam foi o sistema que calculou. Quando você fizer uma pergunta para um advogado, para um contador, para um profissional, ele falar assim, não, foi o sistema que calculou, você já foge dele que Deus não está próximo. Você trabalha com metria no marketing. Quando eu te faço a pergunta, você explica, não, Alessio, essa lead está cara por isso. Alessio, se a gente fizer isso, a lead vai baixar. Não é assim que você explica? É tão complexo que até hoje não aprendi ainda. Você vê que do jeito que é complexo a metria do marketing, do tributo, é complexo do seu lado. Mas você domina. Agora, se eu pergunto, Bolívia, por que eu estou pagando aqui R$48 aqui pro cara, por vez que a pessoa clica no nosso site, você fala assim, é o Google que calcula. É o sistema. É o sistema que calcula. Você está entendendo como é que funciona? Entendi. Então vamos voltar na sua colocação. De um lado eu tenho um cara que não estudou, que fez um curso. Gente, o maior volume de pessoas que não estudaram são os diplomados. Porque eles vão para uma faculdade, mas ficam lá de papo com as meninas e nos barzinhos, e com o hall de amigos, torcendo para o professor faltar, para não ter aula, e ele ir para o boteco jogar sinuca e beber cerveja. E ele não entende que esses 4 anos na vida dele são os 4 anos que vão mudar a vida dele para um profissional técnico. Aí esse cara, ao invés dele ir para o mercado para ser útil ao empresário do sorvete, ele vai para ganhar o dinheiro dele. Ele fala, pô, ninguém valoriza o contador. Claro, você não me oferece nada. Você só faz tirar a guia lá. Aí ele começa a baixar o preço. Como não tem mercado, começa a baixar o preço. E aí tá essa zona que tá no mercado hoje. Entendi, Alex. Entendeu o cenário agora, como é mais profundo? Uhum. Agora, se o empresário abre a sorveteria de fato preocupado com a essência e faz um sorvete de qualidade, não põe mistura, não põe produto ruim e fala assim, o meu sorvete é de qualidade, é mais caro, mas é de qualidade. E o contador estudou e entende e fala assim, eu vou para o mercado ajudar o empresário. O nosso compromisso aqui é ajudar o empresário a resolver o seu problema, não é vender. A venda é consequência. O nosso faturamento, as nossas metas do nosso escritório, do nosso grupo gestor, são consequências. Nós estamos aqui para resolver e ajudar o empresário. Se todo mundo tivesse essa essência, não teria o que você achou aí que ia ter falta de caráter. Então faz de conta que eu te pago e você faz de conta que faz minha contabilidade. Eu te dou R$400 por mês e você me dá um serviço porcaria. Entendi. Esse é o cenário. Saquei, Alice. Voltando um pouquinho atrás, eu fiquei pensando aqui em algumas coisas. De forma, assim, geral, não sei se a gente pode até falar isso de forma geral, mas o lucro presumido tende a não ser bom para serviço. Não. É ao contrário. Para serviço é o melhor que tem. Não, perdão. Lucro real tende a não ser bom para o serviço. O termo não ser bom significa tende a não ser mais vantajoso. É isso mesmo. Entendi. Porque agora, se você chega num patamar muito grande, que o faturamento é alto, aí não tem jeito. E aí nós temos mais um regime que existe também, que poucos contadores conhecem, que é o regime misto. O que é lucro real pelo regime misto? Eu consigo tributar o meu imposto de renda e a minha contribuição pelo lucro real e consigo tributar o PIS e COFINS pelo regime cumulativo. Aí sim, porque, por exemplo, eu trabalhei numa empresa, nós fomos, fui diretor de controladoria, né, e contabilidade lá há muitos anos, e ela faturava 40 milhões mês. Então, de cara, ela não podia ser lucro presumido, porque, né, o limite passa. 2 meses já passava o limite.
Mas ela não tinha crédito. Porque o forte dela era a folha de pagamento. E a folha, Bolívia, não te deduz PIS e COFINS. Então imagina, eu faturo 40 milhões por mês, tenho um gasto de 38 milhões, 33 milhões por mês, dá um lucro maravilhoso, 3 milhões. Não é? Um lucro muito bom. A nossa média lá era 3 milhões de lucro por mês. Já depois dos tributos, tá? Só que aí tinha um problema. E o crédito PIS e COFINS? Porque para o imposto de renda e para contribuição, se eu tenho um lucro de 3 milhões, eu vou pagar o imposto sobre 3 milhões, concorda? Porque lucro real é sobre 3 milhões. Só que a folha não deduz PIS e COFINS. Ela deduz imposto de renda e contribuição. Agora imagina, 40 milhões, se eu meter 9,25, que é praticamente 10% de PIS e COFINS. Só aí é 4 milhões de PIS e COFINS. O que nós temos no regime tributário hoje? Nós temos o regime lucro real com PIS e COFINS não cumulativo. Cumulativo. O cumulativo não é aquele do presumido, que é o 365 direto. Então você sai de 9,25 e vai para o 365. Aí era o regime que a gente atuava. Então, por isso que eu te falo, assim, taxa, o que a gente pode não taxar, mas pode taxar um pouco? Toda empresa que tem muito crédito na entrada, muita compra que é dedutível, é mais vantajoso o lucro real. Desde que a margem seja pequena. Porque mesmo se você tem crédito, mas a margem é alta, é fria. Exemplo. Eu fiz agora vários trabalhos agora para marmoraria. A marmoraria, a pedra custa em torno de 18% a 20%. Aliás, mas a margem é 20%. A margem da mercadoria para a mesa, para a bancada é. Só que ela tem um custo muito grande de mão de obra investida, que tem que cortar, tem que polir, tem que fazer colar, aquele trabalho todo com a pedra. Então, quando você pega o lucro da marmoraria, ela compra uma pedra, um exemplo, ela compra 20 mil de pedra, gasta 50 mil de mão de obra, vai para 70. Então, o lucro dela mesmo é quanto? 30. Mas a base para tomar crédito de impostos de PIS e COFINS é só 20. Porque esses outros 50 que ela gasta aqui não toma crédito de PIS e COFINS, porque é mão de obra da montagem, isso tudo que é essa parte de... O cara que está ali alisando a pedra, que está ali furando a pedra, colando, não toma crédito de PIS e COFINS. Então um regime misto para esse tipo de cliente seria uma boa. Tá entendendo? Então por isso que como eu te falei, por isso que quando você começa a entender um pouco, você vai vendo por que o Brasil está dentro dos regimes tributários mais complexos do mundo, né? E Alessio, quando você fala em regime presumido, mesmo você tendo prejuízo, você tem que pagar imposto? Aí está o detalhe, por isso que eu te falo. O presumido, você presume o lucro. Se o lucro for acima do presumido, lindo para você. Igual eu te falei, você emite uma nota lá de PJ, 50 pau, que você tem um contrato lá, 50 pau. E você que faz a consultoria. Qual é o seu custo? Nada, você só pega o carro e vai lá. Não é? Então, presumiu 32 mil de lucro, tá lindo para você, porque você tem um lucro de 50, mas presumiu só 32%. E quando você tem uma empresa que fatura 100 mil e gastou 120, você tá no lucro presumido. Doesn't matter. Eu brinco, né? A gente fala que no mundo tem 2 problemas, né? Os meus e os seus. O governo faz isso. Esse é problema seu. Você vai pagar o lucro presumido, os impostos sobre o lucro presumido dos 100. Ou seja, ele vai aumentar o teu prejuízo. Caralho. Isso é problema seu. Por isso que o lucro presumido. Então, tem que analisar o fato. É lógico que a cada ano você tem direito, né? Funciona assim, né? Você tem o direito de optar entre os regimes por ano, né? Então, se você optou pelo simples nesse ano, você só pode mudar no ano seguinte. Mas do simples para cima você pode mudar. Então, você pode sair do simples para o lucro presumido para o lucro real no mesmo ano. O inverso não pode, só no ano seguinte. Se você optar pelo lucro presumido no começo do ano, você não pode ir para o lucro real no mesmo ano, nem vice-versa. Você só pode ir no próximo ano. Uma vez optado o primeiro mês, você só pode mudar no ano seguinte. Caraca. A única exceção eu posso sair do simples no meio do... Aliás, eu estou agora, minha empresa não está legal, o lucro real é melhor. Eu posso sair? Posso. A gente consegue sair hoje e ir para o lucro real, o lucro presumido, se eu quiser sair do simples. Voltar, não. Massa. Eu tava vendo uma empresa esses dias, lá na China, que achei interessante o modelo de negócios deles. Eles têm uma rede grandona de atacadões, assim, enfim, de supermercado, de tudo, em que eles vendem todos os produtos a preço de custo. Eles não têm margem nenhuma em cima do produto. Tudo é preço de custo.
Só que eles criaram uma assinatura. Para você ser parte desse supermercado, para você poder comprar lá dentro, você tem que pagar todo mês X valor. Sei lá, R$50 por mês para você ter acesso. Só que é tudo barato, né? Um cara como esse, ele entraria no lucro real? Se for lucro real, ele tá... É um sucesso. Ou sei lá, viajando aqui na maionese, teria como ele, sei lá, criar 2 empresas para tentar... Pois é, aí que tá o ponto, né? Se ele colocar as duas atividades na mesma empresa, se eu compro um celular por 10 e vendo por 10, e eu tô falando do lucro real, que o regime é todo não cumulativo, então eu tô 0 de imposto. Porque eu comprei por 10 e vendei por 10, eu não tive margem. Se eu não tive margem, eu não vou pagar, né, nem ICMS, porque eu acredito, é óbvio que tem as diferenças de alíquota, tá? Não vou entrar agora aqui no detalhe, porque eu não falei de ICMS e ISS, tá? Que eu tô falando só do federal, tá? Porque o ICMS você compra de São Paulo. Mesmo que você compra por 10, vende por 10, você compra com 7% de crédito e vende pelo mesmo preço com 20%, você vai pagar 13% aí, olha só. Não é isso? Então o ICMS já muda um pouquinho, tá? Mas digamos que você está comprando de dentro do estado e vendendo para dentro. Compra com 20 e sai com 20. Então se você comprar por 10 e vender por 10 dentro do estado, na mesma alíquota, 0 de imposto. Perfeito? Mas se a mesma empresa cobra assinatura, aí ele vai pagar o quê? O lucro real sobre a assinatura. Entendi. Então vamos lá. Eu vendi 1 milhão e comprei 1 milhão, vendi 1 milhão. Na operação de venda, lucro 0. Então não tem tributo. Mas eu cobrei 100 mil de assinatura. Então eu vou pagar a alíquota cheia, porque também não tem crédito para ele, né? Não tem? Não tem? Não, qual o crédito que tem na assinatura? Ah, não. Não tem crédito na assinatura. Só para o imposto de renda e contribuição, que vai ter algumas despesas, né? Funcionário, alguma coisa. Perfeito? Então tá bom. 100 mil. Digamos que ele gastou ali 30 mil. Algumas coisas, funcionário, alguma coisa, 30 mil, deduziu. Ele vai pagar o imposto de renda e contribuição sobre 70, mas o PIS/COFINS é sobre 100. Porque do lado de cá não tem nada que toma crédito PIS/COFINS. Entendeu? Entendi. Não é a mesma coisa dele comprar 1 milhão e vender 1 milhão e 100, a mercadoria mais cara, e botar 1 milhão e 100? Né? Saquei. Então, assim, o regime tributário ele é feito... Por isso que eu te falo, é sempre o governo buscando arrecadar mais, que é o princípio da tributação, né? Se você for estudar lá o direito tributário, se você for estudar o Código Tributário Nacional, você vai entender que o tributo nada mais é do que a ferramenta de arrecadação do governo, a ferramenta dele pegar parte do patrimônio do cidadão, né? Que nós somos os contribuintes, para ele poder se manter e nos devolver em benefício. O ruim daí é que ele não devolve, né? No Brasil, eles fazem outra coisa, ele manda para outros países aí que não tem nada a ver com a gente, né? E faz outras coisas com o nosso dinheiro, mas não vou entrar no mérito aqui, né? Porque não é o foco. Entendi. Mas a ferramenta, ela é boa. Então, se eu te vendo um equipamento, o governo vai lá e pega um pedaço. Né? Essa é a ferramenta de tributação. Por isso que eles buscam adaptar, encaixar, e a gente busca também fugir, né? Não é nem fugir, é fazer o movimento de uma forma que eu reduza tributo. Então, ser tributado, o brasileiro tem essa coisa ruim, mas se eu não for tributado, como é que o professor vai receber o salário? Como é que vai funcionar as estradas? Como é que vai ter a polícia? Como é que vai ter o exército? Então, o tributo é coisa boa. Assim como a democracia, assim como o comunismo é coisa boa, só que as pessoas pegam o comunismo e fazem dele uma porcaria. Outros pegam a democracia, né? Tá vendo aí as pessoas falando de democracia o tempo todo e fazem porcaria com a democracia. E outros pegam o tributo e faz errado com o tributo. Entendeu? Entendi. Então o tributo é coisa boa, ele é necessário. Tanto que os países desenvolvidos, você vai para... Agora mesmo eu tô indo para Alemanha e para Inglaterra, ali você tem prazer de pagar tributo. Você tem ideia, na Holanda, um salário acima de 50 mil reais... No caso lá é acima de 50 mil... Não, no caso lá é acima de 20 mil euros. Né? Então, acima de 20 mil euros na Holanda, você paga 50% de imposto. Fala, putz, mas não é o Brasil que é o pior? Mas imagina você ganhar hoje 50 mil e dar 25 para o governo. Só que aí você não precisa de um carro, porque você tem... O transporte público bom, né? Você vai andar de carro para quê? Com aquele transporte lá, com aquele metrô cheiroso daquele jeito, com aquela qualidade. Você não precisa de segurança. Porque o índice lá... Você viu agora, Rio de Janeiro saiu ontem. A cada 10 minutos rouba-se um celular no Rio de Janeiro.
Olha o índice de mortalidade no Brasil. Olha as estradas. Eu fui agora no Pernambuco, rodei 2.000 quilômetros no Pernambuco. Tem lugar que você vai fazer a curva, tu tem que frear e cortar a árvore que tá crescendo no meio da pista para você poder passar com o carro. Asfalto. Aquele asfalto ruim, cheio de buraco. Então, se você acha que 50% é muito, para quem ganha muito, o governo devolve tudo. Devolve estrada, segurança, educação. Não existe colégio particular, não precisa. Seu filho estuda no público com qualidade. Aqui o governo te cobra o seu imposto e cobra o seu colégio é mais caro do seu filho porque você tem que pagar o tributo em cima. Então ele deveria te dar o colégio, ele não te dá o estudo e ainda cobra uma carga tributária absurda em cima do tributo. Então o tributo é coisa boa. A questão é que você tem que saber tributar menos, né? Dentro da legalidade. Isso é planejamento tributário, isso é consciência tributária, isso é responsabilidade, é cidadania, entende? Então o brasileiro, ele tem aquela coisa louca contra o tributo. Não, nós temos que pagar. É salutar. É coisa boa você fazer isso. Só que faça dentro da legalidade e faça com uma carga menor. É isso que a gente defende. Eu jamais vou te defender e você só negar. Eu vou te dizer que eu vou te colocar numa carga de 4%, numa carga de 6%, de 8%. E eu sempre falei isso. Se o seu negócio não dá lucro, você com uma carga total de 5%, reveja seu negócio. Porque o problema não é o governo. Agora, se você está pagando... Tem gente que está no Simples Bolívia e está pagando 16% de imposto. E o contador dele buscando a guia lá, 16%. Porque não sabe o que é lucro presumido, não sabe o que é lucro real. Entendeu? Entendi. Então tem essas coisas. E tem algum limite para baixo para você entrar nesses regimes ou não? Para baixo não. Você pode faturar R$1 e pode ser lucro real. O regime é sempre para cima. Entendi. Você não tem proibição de ser lucro real. Você não tem proibição de ser um SA. Você pode abrir um SA e você só vai ter que cumprir algumas regras, né? Que tem que publicar no cartório. Entendeu? É igual você quer... eu quero abrir um SA e publicar na Bolsa de Valores. Você vai ter que cumprir regras, ser auditado, tem que ter programas de auditoria, tem que ter organização para seguir a CVM. Você vai ter que fazer tudo de acordo com a CVM. Você vai seguir uma regra, mas não é proibição, entende? Essa é regra, não tem proibição. Você pode abrir um cachorro-quente ali e ser lucro real, SA, e botar o cachorro-quente na bolsa de valor. Se alguém vai comprar as ações, é outra coisa. Mas você pode, não tem essa restrição. Bacana, bacana. Uma última dúvida, Alessio. Então também, claro que tem a complexidade de cada negócio é uma história, né? Mas também o cara do lucro real, que estiver trabalhando com venda, né, com produto, sem ser serviço, que tiver uma margem muito boa, ele pode ir para o presumido também, né? Ah, não, mas aí cobra o valor, né? O teto. No geral, exatamente. Hoje a gente já sabe por prática que é muito difícil, a não ser que você, por exemplo, vamos pensar aqui, o cara está importando, ele pega um produto de uma capinha de celular, né? Que a margem é muito alta. Então você pega a capinha de celular, o cara vende bem essas lojinhas, tem umas redes boas aí que vende no shopping. Então o que acontece? Se você compra a capinha de celular por R$2 e vende por 20, aí o lucro presumido é melhor. Entendeu? Uhum. Porque, resumindo, ó, quando é que o lucro presumido é melhor do que o lucro real? Para a gente tentar taxar. Quando a sua margem é maior do que a presumida. A presumida é 8. Ok? Então, se o que você vende, a margem é menor do que 8, o lucro real é melhor. Que, no geral, hoje as margens de venda são apertadas, né? Então, para sair aí do presumido, para não estar no presumido, é mais difícil. Porque assim, você presta serviço. Quando é que o lucro real é menor do que o lucro presumido? Quando você presta um serviço que a sua margem é menor do que 32. Qual é o serviço que você vai fazer hoje que a margem é menor do que 32? Não faz sentido. Um serviço que você faz a margem é menor do que 32, pode parar de prestar ele, né? Ou então sua precificação está ruim. Concorda comigo? Concordo. Quando é que o lucro real, nesse caso, é melhor do que o lucro presumido? Para quem tem limite, tá? Quando a sua margem de venda do produto é menor do que 8. Pô, se o cara for vender menor do que 8, não ganha mais nada, né? Concorda comigo? Agora, o que acontece é que hoje a gente tem muita despesa que é dedutível de imposto de renda e não é dedutível de PIS/COFINS. E aí é onde está a confusão. Você não pode olhar só para o IR e a contribuição. O lucro real é IR e a contribuição junto com o PIS/COFINS. Por isso que o governo faz a jogada.
Lucro real, sobe a alíquota do PIS e COFINS. Você tem crédito, então o lucro real é melhor. Não tem crédito, o lucro presumido é melhor. Entendeu? Tem que olhar. Eu fui pro lucro presumido. É fixo, mas o PIS e COFINS desce. Tem crédito, já não é vantagem. Por quê? Porque esse crédito você joga fora. Imagina você comprando 70% de produto que toma crédito PIS e COFINS e você está jogando ele fora, porque você é lucro presumido. Entendeu? Então você tem que fazer essa contabilidade. Massa, Alessio. Acho que para mim foi muito esclarecedor. Como sempre te falo, eu sou total leigo na área tributária. Só que eu comecei a tomar interesse nesse trem por ver alguns cases de grandes empresas que fazem algumas jogadas e conseguem economizar, né? E principalmente entender melhor. Com relação só um ponto, Bolívio, você falou agora que você é leigo nessa área. O que eu falo como consultor hoje empresarial? Você que é dono de empresa, você que é um diretor de uma empresa, você tem que entender o necessário de tributo, de marketing. Você, por exemplo, tem sua empresa lá, Bolívia. Você tem que entender de marketing, você tem que entender de tributo, tem que entender de contabilidade, de folha. Você não vai ser especialista, mas tem que entender. Tem que entender de vendas, de compras, de RP, de sistema, de gestão, precificação. Como é que você é dono de empresa e não entende de precificação? Como é que você é dono de empresa e você não entende de custo? E aí você vê por que o índice de empresas fechando é tão grande. Eu não entendo de marketing. Não sou, como diz o outro, não sou marqueteiro, não sou um agente de marketing. Mas o que você me explica eu entendo. Porque como é que eu vou tocar o meu projeto? Você é CEO de um projeto e não entende das suas estratégias. Melhor nem se enfiar, né? Aí é onde está o problema. Então, não adianta. Então, o que tem no mercado hoje são pessoas... isso é coisa de contador, não entendo. Se você não entende de balanço, se você não entende de DRE, se você não entende de fluxo de caixa, se você não entende de indicadores, você não é apto ou não está apto para ser o diretor, o gestor, o CEO da empresa. Essa é a mensagem. Estudar mais um pouco. Tem que buscar o quê? Aí onde tem? No mercado nós temos muitos consultores ruins, que infelizmente todas as áreas têm, igual tem gente ruim de marketing. E no mercado nós temos muitos consultores bons. Então procura um consultor que vai te orientar como precificar, como apurar o seu custo, como apurar o seu resultado, como entender da folha. E aí eu dou uma dica, Bolívia, nunca aceite uma resposta fechada. Nem do advogado, nem do contador, nem de ninguém. O que é a resposta fechada? O cálculo é assim. Não. O advogado tem que explicar a estratégia, o contador tem que explicar o cálculo, o apurador da folha tem que explicar lá o ex-social, o que é. Você tem que entender um pouco daquilo ali. Nem que depois você esquece, mas ali você entendeu e aprovou. Ninguém consegue guardar tudo na mente. A nossa mente, ela não consegue gravar tudo, entende? É como você falou, né? Tipo, o leigo, ele vai te colocar... é que o sistema é assim. Só que aí vem do cara que tá do outro lado o porquê, né? O sistema, mas por que ele é assim? O que ele contabiliza, né? Eu tava até passando umas dicas para uma colega aí de trabalho e tal, que ela tá fazendo entrevista, né? E tem aquela típica pergunta, né? Quais são suas principais qualidades? Aí todo mundo fala que é proativo, todo mundo fala que tem compromisso, que é responsável. Aí eu sempre faço essa pergunta nas entrevistas com a galera, que eles falam assim, eu sou proativo. Você é proativo? Legal. Me dá 10 exemplos de quando você foi proativo. Porque o cara que é proativo, ele simplesmente Você pediu demais, 10 é muito, pede 3 pelo menos. Aí você consegue falar, mas ninguém fala 10, né? Fala 3, 4. Mas, porque não é só uma resposta pronta. Eu quero saber se realmente você é. Então, é o sistema, mas por quê? Quem tem esse sistema que deu errado na minha conta? Você falou que é proativo, quando você foi proativo? Será que é verdade? Então aí, realmente, aí você mata a charada de tudo. Quem te dá uma resposta pronta e vazia? E o que mais acontece é o contador dando resposta fechada, vazia, o advogado faz o seu processo, você não entende que patamar que está. Qual a esfera que está? É o embargo? É uma apelação? O que é isso aqui? É uma defesa? Qual fase está o seu processo judicial? O cara não explica. Não explica qual é a estratégia que ele vai defender, por que ele pediu um documento. E isso é uma realidade no mercado hoje, né? E o contador também não explica. Manda a guia do simples, ele nem sabe por quê. Ok? Complicado, Alessio. Certo? Muito obrigado, Alessio. Sério mesmo. Pra mim foi muito esclarecedor. Não entendia nada disso. Acho que eu tinha chegado a entender um pouco do simples, né? Agora lucro presumido, lucro real. Realmente tem grandes vantagens, né? E eu tenho certeza que
do outro lado aí, a galera também deve ter pegado muitas dicas, principalmente quem está na área de serviços ou basicamente produtos, né? Qual regime tributário tende a ser melhor, né? Que claro que cada caso é um caso. Exatamente. A ideia aqui é mostrar para as pessoas que precisa ser estudado, precisa ser entendido e principalmente precisa ser ajustada a operação. Hoje o melhor regime tributário, e aí respondendo a sua pergunta lá no começo, é o regime mais econômico dentro da legalidade em que você se adeque ele na sua operação. Pronto, esse é o melhor regime tributário. Ok? Porque se eu trouxer a economia tributária dentro da legalidade para você pôr a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, e você paga um volume, um percentual, uma carga, que você consegue ter o seu lucro, que é o seu, que você é digno disso, esse é o melhor regime tributário. Agora você tirou todas as suas dúvidas, você já sabe qual é o melhor regime tributário, agora você implantar. Se você precisar implantar inteligência tributária, planejamento tributário, é claro que você tem que procurar um especialista capacitado. Então, eu mesmo te recomendo procurar o Alessio, que já atende uma série de empresas. Se você do outro lado tem um negócio aí de produtos ou serviços, das diferentes áreas, eu tenho certeza que o Alessio tem muito aí para te acrescentar com o conhecimento que ele adquiriu ao longo dos anos. Já vou te pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, para você não perder mais conteúdos como esse que eu tenho certeza que só tem a agregar. Certo? Muito obrigado, Alessio, por mais uma vez passar seu conhecimento totalmente de graça aqui para mim, para a galera. E é isso. Obrigado. Tamo junto.